Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é o que você precisa saber para o concurso de Palmas em Tocantins nesse ano de 2024. Então a ideia do vídeo é trazer as informações gerais sobre o edital, dar uma olhada com mais calma nas informações principais do edital e também ajudar a direcionar melhor sua preparação, direcionar melhor os seus estudos, focados aí nos conhecimentos específicos da educação física. Então vamos lá. É uma grande oportunidade de concurso, de fato, um concurso com muitas vagas e para uma capital do país. E aí a gente vai ter de vagas imediatas 105 vagas para a educação física. No caso, a educação física licenciatura, já que é para cargo de professor, mais especificamente nos anos finais do ensino fundamental. Dessas 105 vagas, 78 vagas são para ampla concorrência, 21 vagas destinadas para pessoas negras e 6 vagas destinadas especificamente para pessoas com deficiência. Além dessas 105 vagas imediatas, de fato, a gente vai ter ainda uma formação de um cadastro reserva com 55 vagas, sendo 41 de ampla concorrência, 11 para pessoas negras e 3 para pessoas com deficiência. Então, pensando nos concursos de educação física, a gente realmente tem uma grande quantidade de vagas e aí é uma ótima oportunidade aí para aproveitar. A carga horária para esse concurso será de 40 horas semanais e a remuneração inicial de R$ 4.420,55. O requisito, como eu falei anteriormente, por ser um cargo de professor, o professor de anos finais do ensino fundamental, os requisitos são a licenciatura em educação física. E aí muita gente acabou comentando que por ser um concurso em uma capital, o salário inicial realmente está baixo. E aí eu trago aqui a lei que traz o plano de cargos e carreiras lá do município de Palmas. No edital você consegue ver na descrição do cargo, você consegue identificar lá qual é a lei que traz esse plano de cargos e carreiras, e eu trago essa tabela aqui mais para exemplificar, mais para ilustrar em relação ao vencimento. Os R$ 4.420 são o vencimento básico, a remuneração inicial entrando nesse concurso. Porém, em basicamente todos os concursos, nós temos os planos de cargos e carreiras, e esse daqui é o exemplo do plano de cargos e carreiras para professores no município de Palmas. E aí, nesse plano de cargos e carreiras, ao longo do seu serviço, ao longo do seu trabalho, ao longo da sua jornada como servidor público, você vai tendo progressões, tanto progressões horizontais, que normalmente são relacionadas ao tempo de serviço, como também as progressões verticais, que normalmente estão relacionadas ao desempenho, à sua capacitação, à formação. Então, por exemplo, nessa tabela aqui, a gente tem o vencimento básico de R$ 4.420, que é o nível 1, apenas a pessoa que tem a licenciatura e entrou no concurso. À medida que ela vai passando o tempo no concurso, ela vai evoluindo nessas classes da tabela, e aí a cada período ela vai avançando de classe, e com isso vai aumentando também o seu vencimento base. Na progressão vertical, que a gente chama desses níveis, de 1 a 5, por exemplo, o nível 5 é o professor que tem doutorado, o nível 4 é o professor que vai ter o mestrado. E aí o vencimento base já muda. Por exemplo, no nível 5, que é o nível mais alto aí dessa progressão vertical, o vencimento base já passa a ser R$ 9.551. Então, é mais uma informação, mais para ilustrar, para a pessoa não ficar assustada com o vencimento inicial, com a remuneração inicial. Normalmente a gente vai ter essas progressões, vai ter os planos de cargos e carreiras, em alguns momentos também podem ter outras gratificações, pode ter outros benefícios, porém essas informações vão ser mais específicas do município propriamente dito. O edital vai trazer especificamente o vencimento base para a remuneração inicial, para o salário inicial. E aí, ao longo do serviço, você vai tendo essas possibilidades aí de avançar e, com isso, aumentar o seu salário. Porém, eu trago mais essa tabela mais para trazer essa informação, essa ilustração
dessa informação em relação ao vencimento. Continuando, as inscrições para esse concurso vão começar no dia 2 de julho e vão até o fim do mês, né, até o dia 26 de julho, e será organizado pela banca Copese da UFT, né, da Universidade Federal de Tocantins. Infelizmente, não é uma banca que tem muitas provas disponíveis, né? A gente tem algumas provas soltas apenas, algumas mais relacionadas a cargos do bacharelado, né? Algumas provas com enfoque maior na saúde. A gente tem algumas provas relacionadas à licenciatura, porém de anos, porém provas mais antigas, né? Com uma duração maior aí. E aí a gente não tem exatamente um perfil bem definido, mas por essas provas dá para ter mais ou menos uma noção. Aliado ao conteúdo programático que ela traz, dá para ter minimamente uma noção do que ela pode cobrar nessa prova, e é o que a gente vai falar em breve. A seleção em si, o processo seletivo em si desse concurso vai ocorrer em 3 etapas, sendo prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. A prova objetiva e a prova discursiva ocorrerão no mesmo dia, que será no dia 1º de setembro. Então, pensando aí antes do início das inscrições, já dá para ir adiantando aí a sua preparação para fazer uma preparação interessante nesse período, né? Até o dia 1º de setembro dá para organizar bem aí e realmente direcionar melhor os seus estudos. Avançando na prova objetiva e na prova discursiva, o envio dos títulos para a prova de títulos ocorrerá no fim de setembro e no início de outubro, né? 30 de setembro a 1º de outubro. E aí, passando especificamente para cada uma dessas etapas, né? A prova objetiva terá 100 pontos e será dividido em 5 tópicos, 4 de conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos da educação física. Nos conhecimentos gerais, nós teremos língua portuguesa, história e geografia de Tocantins, legislação pertinente a Palmas e legislação educacional. Língua portuguesa, história e geografia de Tocantins e legislação pertinente a Palmas vão ser 2 pontos por questão, sendo língua portuguesa 10 questões e os outros 2 tópicos 5 questões cada um. A legislação educacional também terá apenas 5 questões, porém já valendo 3 pontos por questão. E os conhecimentos específicos, né, os conhecimentos da educação física, é o que tem maior quantidade de questões e acaba representando aí boa parte da prova, né? Serão 15 questões, cada uma dessas questões valendo 3 pontos. É importante ressaltar que para avançar, né, para ser classificado para as outras etapas, tem que ter pelo menos 12 questões em conhecimentos gerais, sendo no mínimo uma em cada um dos tópicos, né, em língua portuguesa, história e geografia e as legislações, e 7 questões em conhecimentos específicos. Então aqui realmente já dá para ter uma noção da importância do peso que os conhecimentos específicos terão na prova objetiva, né? Praticamente 50% da prova, 50% desses pontos serão focados aí nos conhecimentos da educação física. Já na prova discursiva, serão classificados para a correção dessa prova discursiva até 5 vezes o número de vagas. Então, daquelas vagas que a gente falou lá no início, né, do vídeo, 390 pessoas serão classificadas, até 390 pessoas da ampla concorrência serão classificadas para a prova discursiva, até 105 pessoas negras e até 30 pessoas com deficiência terão essa classificação para ter a prova discursiva corrigida e avançar nas etapas desse concurso, né? Eu coloco até 390 porque, por exemplo, pode acontecer de nem todas as 390 pessoas conseguirem a pontuação mínima, aquelas 12 questões dos conhecimentos gerais e as 7 dos conhecimentos específicos, né? Então, por isso que a gente coloca até 5 vezes o número de vagas. Na prova discursiva, será de 10 a 30 linhas e, pelo que eu entendi do edital, será uma prova igual para todos os cargos, né? Será uma prova discursiva igual para todos os cargos, então muito provavelmente a redação, né, essa prova discursiva será de temas de atualidade, né? Não focará especificamente nos conhecimentos específicos da educação física, mas sim uma prova discursiva de conhecimentos mais amplos, né? De atualidades, por exemplo, ou de questões relacionadas à educação, porém não especificamente
da educação física. Assim como a prova objetiva também terá 100 pontos de pontuação máxima. E por último, nós temos a prova de títulos, que também valerá 100 pontos. E aqui é uma prova de títulos bem diferente do que normalmente a gente encontra nos concursos, né? Normalmente, nos concursos, a gente vai ter a pontuação relacionada a pós-graduações, né? Então, especialização, mestrado e doutorado. E normalmente a gente encontra a especialização com uma certa pontuação, o mestrado valendo mais e o doutorado valendo ainda mais. Nesse edital, especificamente, nós temos o doutorado valendo 5 pontos, o mestrado também valendo 5 pontos e a especialização valendo 10 pontos. Então, realmente é um cenário bem diferente do que normalmente a gente encontra nos concursos. Porém, além dessa pontuação maior para especialização, a gente tem a pontuação máxima. Então, por exemplo, no doutorado, podem ser até 2 títulos, chegando no máximo a 10 pontos, mestrado apenas 1, e especialização podem ser até 3 especializações, chegando até 30 pontos. Então, a especialização, de fato, vai valer muito nessa prova de títulos, assim como o exercício de magistério, né? Se você comprovar pelo menos 1 ano de atuação, você consegue 4 pontos a cada ano trabalhado no magistério, né? Então, podem ser até 40 pontos, ou seja, 10 anos de atuação no magistério podem ser contabilizados nessa prova de títulos. Além disso, nós temos publicação de artigo, publicação de livro em autoria exclusiva e publicação de capítulo de livro ou coautoria, cada um valendo 1 ponto, podendo chegar até 5 pontos cada um desses tópicos, né? Eu acabei errando aqui na publicação de livro coautoria ou capítulo de livro, ele também vale 1 ponto, porém a pontuação máxima pode ser até 5. Né? Então, por exemplo, se você tem 5 artigos publicados, você consegue pontuar os 5 pontos. Se tiver 7 artigos publicados, só vai pontuar até 5. Então, esse é o cenário da prova de títulos, né? Pode chegar até 100 pontos, e aí eu destaco aí esse cenário bem diferente da especialização, valendo, por exemplo, mais que o doutorado e o mestrado, e uma grande pontuação voltada aí para o exercício de magistério, podendo chegar até 40 pontos, lembrando que são 4 pontos a cada ano completo no exercício de magistério. A nota final será 5 vezes a prova objetiva, mais 3 vezes a prova discursiva, mais 2 vezes a prova de títulos, tudo isso dividido por 10, né, para dar uma nota realmente fechadinha ali. E aí a gente tem nesse cenário, né, nesse cálculo da nota final, a prova objetiva, tendo a prova objetiva, né, a sua nota, a sua pontuação na prova objetiva com peso 5, peso 3 para a prova discursiva e peso 2 para a prova de títulos. Mais uma vez aí a gente vê realmente o peso que a prova objetiva terá nesse concurso. E aí, para avançar aqui, né, a gente trouxe as informações gerais do edital, né, as informações que realmente estão no edital, porém aqui eu vou tentar direcionar um pouco melhor a sua preparação, né, a partir do conteúdo programático que o edital traz, como que a gente pode direcionar melhor os estudos, o que é que a gente pode focar, o que é que o conteúdo programático trabalha e como a gente pode estudar aí para esse concurso. Normalmente, nos conteúdos programáticos dos concursos, eu gosto de trazer uma divisão desse conteúdo programático a partir de eixos, e aí cada banca, cada concurso vai tendo um certo perfil, né? Esse perfil da Copesi, mais especificamente para esse concurso de Palmas, é um perfil muito semelhante a diversos concursos na área da licenciatura, e aí normalmente eu divido nesses 4 eixos. Eixo sócio-histórico, eixo didático-pedagógico, eixo do desenvolvimento e o eixo de conhecimentos biológicos e da saúde. No eixo sócio-histórico, a gente vai trabalhar principalmente os tópicos relacionados à história da educação física no Brasil, as tendências pedagógicas da educação física, a política educacional e a educação física, né? Quais são esses aspectos realmente históricos da educação física, principalmente em nosso país. Já no eixo didático-pedagógico, são aqueles conhecimentos mais aplicados à realidade da educação física escolar de fato. Então, a gente vai ter
abordagens pedagógicas, quais são os conteúdos da educação física, a cultura corporal, BNCC, né, quais são os conteúdos da BNCC. Nesse conteúdo de Palmas vai trabalhar também o documento curricular do estado de Tocantins, né, e aí quem tiver interesse em exercitar um pouco mais questões sobre essa temática, no concurso da SEDUC de Tocantins, que ocorreu em 2023, organizado pela FGV, ela trouxe várias questões sobre o documento curricular de Tocantins. Então, se você estuda esse documento e quer exercitar um pouco, quer ter uma noção do que uma banca de concurso pode trabalhar, essa pode ser uma boa possibilidade, né? Ainda nesse eixo didático-pedagógico, a gente pode encontrar temas, né, tópicos do conteúdo programático que vão trazer avaliação, inclusão, tipos de conteúdos e assim por diante. Tópicos relacionados, de fato, à realidade escolar, né? À vivência prática na realidade da educação física escolar. No eixo do desenvolvimento, nós vamos trabalhar tópicos relacionados a desenvolvimento motor, a aprendizagem motora, crescimento, desenvolvimento infantil, né, que entra, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo de Piaget, e também tópicos relacionados à psicomotricidade. E por último, no eixo biológico e da saúde, nós temos um tópico lá do conteúdo programático que vai trazer fundamentos e efeitos da atividade física e do exercício físico, e aí é um tópico que deixa margem para cobrar inúmeros temas, né, como por exemplo, guia de atividade física para a população brasileira, fundamentos da fisiologia do exercício, né, vias energéticas, sistema muscular, sistema cardiorrespiratório, esses tópicos relacionados os fundamentos da atividade física, né, os efeitos dessa atividade física em nosso corpo, e também o tópico relacionado a primeiros socorros na educação física. Então, no conteúdo programático de Palmas, a gente consegue fazer essa divisão nesses eixos e, com isso, ir direcionando melhor os estudos. Porém, uma observação para esse conteúdo programático é que, diferente de outros concursos, eu particularmente nunca tinha visto um conteúdo programático dessa forma, é que ele traz pelo menos, e aí a gente tem que aguardar se vai continuar dessa forma. Eu até tentei entrar em contato com o CREF de Tocantins para ter um posicionamento em relação a esse conteúdo programático, porque para o cargo de professor da educação física, a gente tem uma série de conteúdos voltados para a dança, incluindo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, de artes, né? Então, são conteúdos muito específicos da dança que eu, particularmente, nunca tinha visto ser cobrado em concursos de educação física. Obviamente, as danças fazem parte da cultura corporal, né, da cultura corporal de movimento. Então, a gente tem as danças como unidade temática da BNCC, a gente tem as danças presentes nas atividades rítmicas e expressivas lá nos PCNs, né? O coletivo de autores trabalha as danças como um elemento da cultura corporal. Então, realmente, as danças podem estar incluídas em conteúdos programáticos da educação física, sim, justamente por ser uma prática corporal presente aí na cultura corporal de movimento. Porém, tão especificamente dessa forma, eu particularmente não tinha visto, né? Ele vai trazer essa Base Nacional Comum Curricular de Artes, vai trazer história da dança, vai trazer metodologia do ensino da dança. Então, são alguns tópicos muito específicos do ensino da dança. Eu, particularmente, realmente não conseguiria direcionar melhor quais seriam essas referências, justamente por não estar incluído no que normalmente é cobrado nos concursos de educação física. Então, a princípio, é interessante que a gente comece a pesquisar quais seriam essas possibilidades de referência e também aguardar para ver se realmente no conteúdo programático vai continuar dessa forma ou se vai haver alguma retificação, né? Então, deixo esse tópico relativamente suspenso por enquanto, eu focaria nos outros tópicos, e aí, à medida que o tempo for passando, se realmente não for retificado o edital, a gente vai buscando essas referências para direcionar um pouco melhor para esses tópicos. Então, essa seria a divisão de conteúdos, né? Esse seria mais ou menos uma estratégia de organização para estudar para esse conteúdo programático. E aí, pensando nisso, nós temos alguns materiais também, né? O primeiro deles seria o curso da preparação
à aprovação, que é o nosso material mais completo, é o nosso curso de acesso vitalício, focado nos tópicos mais recorrentes dos concursos de educação física. Então, já daria para ter uma boa base para esse concurso, né? Como a gente tem videoaulas, simulados, artigos de aprofundamento, banco de provas, assim, uma série de outros materiais no curso, você conseguiria realmente fazer uma preparação bem direcionada, né, bem focada para o concurso. Além do curso da preparação à aprovação, recomendaria também os nossos e-books de questões comentadas, né, mais especificamente os da licenciatura, 100 questões comentadas da licenciatura, e o mais 100 questões comentadas da licenciatura, que são ótimos materiais, tanto para exercitar, como também para revisar esses principais conceitos a partir dos comentários das questões, né? Temos também nossos minicursos, que são minicursos que estão incluídos no curso da preparação à aprovação, mas que podem também ser adquiridos separadamente. No caso, o minicurso de Fisiologia Simplificada seria interessante para revisar esses conteúdos que eu falei, né, dos fundamentos e efeitos da atividade física e do exercício físico, e o minicurso do Coletivo de Autores, que trabalha a obra por completo do Coletivo de Autores, né? Então, seria interessante para revisar tópicos da cultura corporal, dos conteúdos da educação física escolar, da história da educação física no Brasil também, entre outros. Então, dos nossos materiais, essas seriam as recomendações, e aí só trazendo os detalhes do nosso curso, né? São mais de 50 videoaulas de teoria, e aí são aulas de teoria divididas nos principais módulos, né? Nas principais grandes áreas dos concursos de educação física. Temos módulos de simulados com suas respectivas aulas de resolução das questões. O módulo do método ATP, que é um módulo voltado para a organização e planejamento de estudos. É um curso de acesso vitalício, banco de provas com mais de 600 provas aí das diversas bancas do país. E o mais importante, nós temos o suporte exclusivo via WhatsApp, né? Então, se tiver qualquer dúvida, seja em relação ao conteúdo, seja em relação à preparação de forma geral, eu fico à disposição lá no nosso canal exclusivo do suporte individual através do WhatsApp. Então, essas seriam as informações mais importantes para o concurso de Palmas, né? Então, são informações gerais, são informações para você direcionar melhor os estudos, mas caso tenha ainda alguma dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal do YouTube, lá no nosso Instagram também, @concurso CD Física. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.